mas também para fundar a sua igreja. E é sobre essa igreja, desde os primeiros dias até os grandes desafios enfrentados nos primeiros séculos, é sobre essa igreja que vamos começar a falar hoje. E eu convido vocês a prestarem bastante atenção nessas próximas aulas, porque não é apenas uma história antiga, essa é a nossa história. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bom, ainda falando sobre o contexto histórico do cristianismo, a Bíblia nos diz, lá em Gálatas 4, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Isso significa que Jesus veio no momento certo e exato em que ele deveria vir. Que o mundo foi preparado, todo o universo foi preparado para a chegada do nosso Senhor Jesus. E essa preparação do mundo passa por algumas questões interessantes. Para nós entendermos o nascimento da igreja, nós precisamos olhar para o mundo onde tudo começou. O cenário era o Império Romano. O povo judeu estava sob o domínio de Roma e esperava um Messias, um libertador. Mas Jesus veio com um propósito muito maior do que apenas libertar Israel politicamente de Roma. Ele veio para nos trazer salvação eterna e nos libertar do pecado. Os judeus esperavam que ele trouxesse um reino militar e estabelecesse o seu reino em Jerusalém, mas ele trouxe o reino dos céus, um reino espiritual, disponível para toda e qualquer pessoa, sejam judeus ou gentios. Ele abriu as portas do seu reino para todas as pessoas. E é interessante falar sobre o contexto, porque alguns fatores contribuíram para que o evangelho se expandisse e para que a igreja fosse exitosa. Primeiro, a questão do próprio Império Romano, porque o Império Romano, quando ele se estabelece, ele implementa uma política de paz chamada de Pax Romana. E, além de implementar a Pax Romana, o Império construiu estradas por todo o Império, ligando todas as cidades do Império. Isso facilitou muito no processo de expansão da igreja, porque os viajantes, os missionários, os primeiros missionários, eles podiam não apenas viajar por estradas boas. As estradas romanas eram melhores do que muitas estradas que nós temos hoje em dia por aí. E eram estradas boas, e além de estradas boas, eram estradas seguras, porque tinham muitos pontos de guarnições romanas espalhados por todas as estradas. Então a paz, a Pax Romana, ela imperava no Império, né? Então era seguro viajar. E os primeiros missionários se aproveitaram disso para viajar para muitos lugares. Segundo fator foi a diáspora dos judeus. Porque quando os judeus foram expulsos de Jerusalém e espalhados pelo mundo, eles levaram consigo uma ideia para um mundo pagão e politeísta de que só existia um Deus. Então, quando chegaram os primeiros missionários falando da igreja de Jesus, falando sobre o reino de Deus, falando que havia apenas um Deus, essa mensagem já era familiar. Essa mensagem não causou estranheza para eles, porque os judeus já haviam disseminado isso. E um terceiro fator é a questão do helenismo, da expansão do Império Greco-Macedônio, de Alexandre o Grande, que estabeleceu o grego
né, expandiu o grego como um idioma quase que universal, mesmo no Império Romano. Com isso, falando apenas grego, os primeiros missionários conseguiram alcançar quase todo o mundo da sua época. Então esse é mais ou menos o contexto em que a Igreja do Senhor Jesus ela é fundada. O ministério de Jesus, a grande comissão e o ministério dos apóstolos e a expansão da igreja. Meus queridos, Jesus ele passou aproximadamente 3 anos e meio durante o seu ministério. O Senhor Jesus ele vem ao mundo, ele nasce de Maria e ele tem todo o processo de um ser humano normal, porque ele era um ser humano normal. Ele cresceu, ele aprendeu, ele teve que se submeter a muitas coisas e ele, com 30 anos, iniciou o seu ministério, com o seu primeiro milagre, que foi transformando água em vinho no casamento lá em Caná da Galileia. Então, o ministério de Jesus, ele durou 3 anos e meio, aproximadamente. E nesses 3 anos e meio, Jesus curou, realizou milagres e preparou os seus discípulos. É interessante que o mais importante do ministério de Jesus não era curar os enfermos. O mais importante do ministério de Jesus não era realizar milagres. E isso é importante para nós, porque a cura e os milagres, elas precisam estar presentes nas nossas igrejas até os dias de hoje. Mas elas não podem ser o foco da igreja. Elas não podem ser o mais importante. Porque o foco central do ministério de Jesus era o ensino. Jesus preparou os seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos. Ele falava sobre o reino de Deus. Ele ensinava sobre o reino dos céus. E chamava as pessoas ao arrependimento. Mas o momento mais importante veio após a sua ressurreição, quando ele deu a grande comissão aos seus ainda discípulos. É interessante, muita gente me pergunta qual a diferença entre discípulos e apóstolos, se são as mesmas pessoas. Discípulos são alunos, discípulos são aqueles que estudam, aqueles que aprendem. Então, enquanto Jesus estava na terra, aqueles homens eram seus discípulos, eles estavam aprendendo com Jesus. Mas no momento em que Jesus dá a grande comissão aos seus discípulos e sobe aos céus, ele ascende aos céus, eles passam a ser apóstolos. A palavra apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Então, primeiro eles foram discípulos, eles aprenderam com Jesus durante 3 anos e meio, eles receberam de Jesus uma missão e foram enviados para o cumprimento dessa missão. Por isso, deixaram de ser discípulos e se tornaram apóstolos. Mas vamos para a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Jesus não apenas ordenou que seus discípulos pregassem o Evangelho, mas ele garantiu que ele estaria com eles. Isso significa, meus irmãos, que até hoje a missão da igreja continua. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o nascimento da igreja, o ministério dos apóstolos, a expansão da igreja. Após a ascensão de Jesus aos céus, e interessante isso, eu vejo muita gente falando em assunção, falando que Jesus foi assunto aos céus, mas não é assunção, é ascensão. São 2 conceitos diferentes numa palavra tão parecida. A assunção é uma doutrina que a Igreja Católica inventou para dizer que Maria foi levada aos céus.
Só que a palavra assunção, ela significa ser elevado aos céus pelo poder de outro, ou seja, pelo poder de Deus. Já a ascensão, que foi o que levou Jesus aos céus, significa ser elevado aos céus pelo seu próprio poder. Então Jesus ele subiu aos céus pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos permaneceram juntos em Jerusalém, assim como Jesus os havia ordenado. Até que no dia de Pentecostes, isso é interessante frisar, né? Pentecostes não tem nada a ver com movimento, com reteté, com gritaria, com nada disso. A palavra Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa, né? Pente, vem de penta. Vocês se lembram que o Brasil é pentacampeão do mundo? Isso mesmo, o Brasil está numa fase ruim, mas o Brasil é penta, são 5 títulos que o Brasil tem. Então, a palavra Pentecoste, esse pente vem de penta, 5. São 50 dias após a Páscoa. E o que se comemorava na festa de Pentecoste? As primeiras colheitas daquele ciclo de colheitas. Então, não foi à toa que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Isso foi muito simbólico. Lá em Atos 2, 1 e 2 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que se tornavam apóstolos. Pedro, então, se levanta e faz a primeira pregação da igreja, o primeiro discurso da igreja, onde 3.000 pessoas se convertem. E ali, na festa das primeiras colheitas, o Espírito Santo faz a primeira colheita de almas para a igreja de Cristo. Numa única tarde, 3.000 homens se converteram. E esse foi o começo da igreja. Assim, nasceu a igreja do nosso Senhor Jesus. A igreja nasceu com poder, com autoridade, e logo começou a crescer rapidamente. Só que esse crescimento também trouxe com ele desafios. A perseguição e os primeiros mártires. Meus queridos, desde o começo, a igreja enfrentou perseguições. Os líderes religiosos judeus, eles não aceitaram de nenhuma forma a mensagem de que Jesus era o Messias. E os romanos acabaram vendo o cristianismo como uma espécie de ameaça ao seu império, porque os cristãos falavam num novo rei. Então eles viram isso tudo como uma ameaça. E começou-se então uma perseguição à igreja. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais. Hoje eu quero dar uma visão geral para vocês sobre tudo isso. E essa perseguição fez com que muitos cristãos fossem presos, fossem torturados, mortos. A perseguição começa com o imperador Nero, que é talvez o mais cruel de todos eles. E nesse contexto, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que pregava corajosamente e foi apedrejado até a morte. A gente vê isso lá em Atos 7, 59 e 60, quando diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados desse pecado. E tendo dito isso,
adormeceu. Aleluia. Mas mesmo com a morte de Estevão, é interessante que nos nossos dias, quando acontece algum ato de perseguição, alguma coisa um pouco mais drástica, os cristãos se amedrontam, não querem ir à igreja, têm medo, não é verdade? Mas naquela época, quanto mais crescia a perseguição, mais os cristãos se dedicavam. Olha que coisa interessante. Outro dia desse eu estava lendo o livro de Atos e eu percebi a oração da igreja primitiva. Aquilo mexeu muito comigo, meus irmãos. Porque em meio às perseguições, a oração dos nossos irmãos da igreja primitiva não era para que as perseguições parassem, não era para que o Senhor exterminasse os seus inimigos, mas era para que o Senhor desse àquela igreja ousadia, um espírito de ousadia para vencer e superar tudo aquilo que estava sobrevindo sobre eles. É um tapa na cara da igreja moderna, não é verdade? O fato é que, mesmo com a morte de Estevão, os cristãos, a igreja, continuou crescendo, continuou avançando, a ponto de um dos pais da igreja, chamado Tertuliano de Cartago, ele disse: continuem nos matando, porque o sangue dos mártires são como sementes. Quanto mais o nosso sangue cai pelo chão, mais cristãos surgem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo desse crescimento da igreja foi um homem de Tarso, chamado Paulo, que antes perseguia os cristãos, inclusive estava entre os quais ordenaram o assassinato de Estevão, mas se encontrou com Jesus no caminho de Damasco e se tornou um dos maiores missionários da história da Igreja do Senhor Jesus. O testemunho dos mártires era fundamental para o avanço do Evangelho. Nesse contexto da perseguição, todos os apóstolos morreram. Os apóstolos morreram martirizados. Alguns degolados, outros crucificados, outros transpassados por lanças. E João, que morreu de morte natural, porém, depois de ter sido preso e exilado na ilha de Patmos, de ter sido lançado dentro de um tonel de óleo fervendo. Então a vida dos apóstolos foi uma vida de muita luta, de muita dor, sofrimento, porém firmes à missão que o Senhor os deu. Terminado o período dos apóstolos, com a morte de cada um deles, se inicia um novo momento na Igreja de Cristo, que é o período dos pais da Igreja, também conhecido como o período da patrística. E esses líderes conhecidos como pais da Igreja, homens como, por exemplo, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Tertuliano de Cartago, Agostinho de Hipona, foram grandes homens que ajudaram a construir a igreja que nós temos nos nossos dias. Esses homens, eles preservaram a fé verdadeira em tempos extremamente difíceis. Inácio de Antioquia, por exemplo, escreveu cartas incentivando que os cristãos permanecessem firmes na fé em meio a tanta perseguição. Irineu de Leão, ele combateu as heresias e afirmou que Jesus era o verdadeiro Deus e homem. Tertuliano de Cartago, foi o primeiro a usar a palavra trindade para explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agostinho de Hipona foi um dos maiores pensadores da história da igreja. Homens que foram grandes homens de Deus, usados pelo Senhor para construir e consolidar a sua igreja na terra. Doutrina e escritos da igreja primitiva. O Novo Testamento e os escritos patrísticos. O Novo Testamento, evidentemente, ele foi todo escrito nesse período. O último livro a ser escrito foi o Evangelho de João,
aproximadamente ali no ano 90 depois de Cristo. João morreu aproximadamente no ano 96. E o Novo Testamento foi escrito, e nesse momento, quando terminou-se de escrever o Novo Testamento, foi fechado ali o cânon sagrado, estabelecendo quais eram os livros sagrados que eram reconhecidos pela Igreja do Senhor Jesus. Surgiram alguns desafios teológicos. A igreja estava nascendo, estava começando, doutrinas novas em ebulição, e isso veio, nesse contexto vieram várias heresias, como o gnosticismo, o marcionicismo. A gente trabalhou bastante isso na nossa matéria Doutrina de Deus. Mas, nesse período também da patrística, a teologia da igreja desenvolveu muito. O apóstolo Paulo, ele deu a base da teologia da igreja, e nesse período da patrística evoluiu bastante. Antes de terminar aqui, nós tivemos também alguns concílios que foram fundamentais para a oficialização do cristianismo, como, por exemplo, o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 313. O imperador Constantino acabara de se converter ao cristianismo, então ele assinou o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e pôs fim às perseguições que duraram 325 anos. Foi convocado o Concílio de Nicéia, onde foi reafirmado que Jesus é Deus e não apenas uma criação divina, combatendo heresias como o arianismo. Foi, sem dúvida nenhuma, meus queridos, uma grande vitória para a igreja, mas também trouxe novos desafios para o cristianismo, que passou a se misturar com a política do império. Enfim, depois disso nós tivemos a queda de Roma e o futuro da igreja. Em 476, o Império Romano do Ocidente caiu. Isso marcou uma grande mudança na história da igreja. Agora, a igreja se tornaria uma das instituições mais importantes do mundo ocidental, dando início ali ao período das trevas. Por fim, a igreja primitiva enfrentou perseguições, desafios teológicos e culturais, mas cresceu de forma impressionante. A fidelidade dos primeiros cristãos lançou as bases para a expansão do cristianismo no mundo como conhecemos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Essa matéria eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou entregar a apostila para vocês agora de início, mas eu vou incentivá-los e sugerir que vocês leiam exaustivamente durante esse mês dessa matéria o livro de Atos dos Apóstolos, porque ali é um tratado sobre a Igreja de Cristo, ali é a história da Igreja de Cristo. Então eu quero incentivá-los a ler o livro de Atos dos Apóstolos e depois, na segunda ou na terceira aula, eu envio para vocês as apostilas. Tá bom? Essa aula foi uma aula de introdução para a gente poder fazer um apanhado geral sobre a história da igreja, mas nós vamos aprofundar bastante, nós vamos entender bastante coisa e conhecer muito sobre a nossa história, que é uma história rica e maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.